Muito bem, eu estou aqui com a palavra de Deus nas minhas mãos, em 2 Coríntios 12, versículo 7, que fala sobre o espinho na carne. E para que não me soberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De toda vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim não repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Apóstolo Paulo, ele faz uma oração, 3 orações a Deus para que repreendesse o espinho na carne. Muitos teólogos, muitos estudantes da palavra arrisca dizer que a enfermidade de Paulo, o espinho na carne de Paulo, provavelmente seria o problema na sua visão, depois que ele viu a luz que o Senhor se apresentou para ele, teve graves problemas de visão. Tudo bem, isso pode ser que seja, pode ser que não seja, mas vamos colocar assim: o espinho na carne de Paulo poderia ser qualquer problema que assolasse a vida dele, como se muitas das vezes acontece conosco. O espinho na carne pode ser o teu marido incrédulo, a tua esposa incrédula. O espinho na carne pode ser uma enfermidade no olho, ou seja lá qual parte do corpo for. O espinho na carne pode ser que você ora para curar as pessoas são curadas e a sua enfermidade continua no seu corpo. Mas para que não se ensoberbecesse, ou seja, não se gloriasse, foi colocado em você essa enfermidade. Por isso que Deus muitas das vezes não te cura e deixa você com esse problema, para que você não fique dizendo: a minha oração curou, a minha oração resolveu o problema do meu irmão, a minha oração, para que você não se glorie, foi colocado um problema nas nossas vidas. Tem problemas que não saem da nossa vida quando oramos, mas sai da vida dos outros, para que você não se glorie dizendo que foi a minha oração que salvou, a minha oração que restaurou. Eu
muitas das vezes, tirando por mim, Luiz Fernando, quantas pessoas eu falei sobre um casamento abençoado, quantas das vezes pregando a palavra, dizendo que Jesus restaura casamento, que une o casal, que transforma casamento, e o meu casamento estava à beira do abismo. Então, muitas das vezes, para que nós não se gloriamos, nós que somos pregadores da palavra, pessoas que ora e Deus revela, que cura, aquela coisa toda, para que não venha cair sobre as nossas vidas, se gloriar, então é colocado um espinho na carne para que nós não se gloriamos. Olha só, apóstolo Paulo, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, na angústia, por causa do amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então nós temos que entender que quando nós estamos fraquinhos, é quando nós estamos fortes, porque quem peleja por nós é o Senhor. Para que nós não se gloriamos, nós temos que ter esse tipo de necessidade. E muitas das vezes, olha só, eu acho aqui apóstolo Paulo, que foi um dos missionários mais importantes da história da Bíblia. E eu me espelho bastante, lógico que nós temos que se espelhar em Jesus, mas é como o apóstolo Paulo diz: seja os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se o apóstolo Paulo foi imitador de Cristo, eu posso ser imitador de Paulo. Mas vamos colocar aqui, muitas das vezes, pessoas que fazem a obra de Deus, sempre tem algumas guerras que estão sempre presentes na vida dele, que ele não consegue se livrar desse mal, justamente para que a glória seja exclusiva de Jesus. Tem uma passagem que também gosto muito, da passagem de Gideão, está escrita em Juízes 6, a partir do 11, que quando Deus mandou o teu anjo, falou para Gideão: Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. Ele reclamou: se o Senhor fosse comigo, tá? E depois, um pouquinho mais para frente, ele fala sobre a história dos 300, que Gideão tinha ali com ele 32 mil homens para lutar, mas Deus falou para ele: fala para os covardes, os medrosos voltarem. Voltaram 22 mil, e desses 22 mil ficaram 10 mil, e Deus falou para ele: coloca esses 10 mil para poder beber água no rio, e aquele que beber água de um jeito, do outro, você separa do lado esquerdo e do lado direito. E diz a palavra que 300 ficou de um lado e 9.700 do outro. E Deus falou para Gideão: Gideão, é com esses 300 que você vai pelejar.
Mas Deus, eu tinha 32 mil homens, o Senhor só escolheu 300, é pouco, homem. Mas o Senhor falou para ele: eu serei com vocês. A quantia não importa, o que importa é quando Deus vai junto. O Senhor vai pelejar por nós. Deus, ele não olha. O que Deus falou para Gideão? Gideão, por que eu escolhi 300? É porque eu gosto de pouca gente. Eu não gosto de muita gente. Porque se for muitos lutadores, guerreiros, na hora que acabar a guerra, eles vão falar: vencemos com a nossa força. Mas com 300 vai ser diferente. Nós vencemos. O Senhor lutou por nós. Você vê a diferença? Que muitas coisas que Deus faz é para glorificar Ele primeiro. É para glorificar a Deus. Toda honra, toda glória, toda exaltação é para Deus em primeiro lugar. Por isso que Deus usa poucas pessoas, poucos recursos. Por isso que Deus usa pessoas que não têm nada. Porque a glória, a honra, sempre tem que ser para Deus. E quando o apóstolo Paulo fala aqui: quando sou fraco, aí que estou forte, é justamente a hora que nós estamos fracos que Deus se manifesta. A hora que estamos fracos é o momento que nós dobramos nossos joelhos e clamamos a força maior, que é o nosso Deus. Você pode acreditar que a sua força, ela se dobra, multiplica. Quando você está de joelho, orando, chorando na presença de Deus. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Não é aquele que é humilhado, é aquele que se humilha será exaltado. Muitas pessoas trocam esse versículo. Fala que os humilhados serão exaltados. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é: aquele que se humilha é exaltado. Aquele que se prostra diante do Todo-Poderoso, esse é exaltado. Então o apóstolo Paulo, ele diz: para que não me gloriasse, foi-me colocado um espinho na carne. Ou seja, algo que eu não posso tirar. Deus deixou algo em mim que eu não consigo se livrar dele. Mas justamente para não se gloriar. Eu orei e você foi exaltado, abençoado. Não. Para que isso não aconteça, me colocado um espinho na minha carne, onde eu não posso se gloriar, que foi por minha oração que Deus te ouviu. E sim pelas palavras que o Senhor inspirou para que eu falasse. O Senhor me fez falar para você ser abençoado. Então nós temos que acreditar em Deus, que somente através
do Teu Espírito Santo, que nós possamos acreditar que Ele é um Deus que tudo faz para nós,